Fala pessoal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje bater mais um papo sobre o nosso Chevette Supercharger, mais precisamente sobre o upgrade que a gente está fazendo aqui. No vídeo passado, não sei se vocês viram, eu mostrei aqui, a gente está botando uma polia motora enorme aqui agora para mover nosso blower, então a gente está multiplicando, aumentando a multiplicação das polias. Então, ou seja, o blower vai girar mais, né, e vai dar mais pressão. E hoje vou tentar fazer como a gente fez as outras vezes já. Vou tentar estimar o quanto vem de potência, o quanto vem de pressão nessa configuração que está aqui agora. Já fazer uma estimativa. E vou tentar mostrar para vocês quais são os problemas, né, as dificuldades que a gente pode ter. E por que é importante ver isso? Porque assim, eu costumo falar que em carro carburado, né, a brincadeira é tranquila até 1 bar. Né? Até 1 bar você consegue ter um carro bem tranquilo, não mudar quase nada no carro, o carro ficar com a pressão de 1 bar e bem. Né? Só que nessa configuração que eu tenho quase certeza que vai passar disso. E tem que tomar alguns cuidados. Né? Por exemplo, o avança-vácuo eu não consigo usar. Tá? Então, porque ele estoura. Se tiver muito mais de 1 bar, a membrana do vácuo estoura. Então não consegue usar. E por mais que seja blower, que quase sempre tem pressão positiva, né? Na lenta, por exemplo, não tem. Andando com casquinha, ele é pé levinho, não tem. Né? Fica com o vácuo funcionando. Tá? Então é importante ter o vácuo funcionando. Mas se tiver muito mais de 1 bar, não vai dar para usar. A pressão de combustível aqui, até 1 bar é tranquilinho. Quando você começa a passar muito de 1 bar, né, você tem que aumentar um pouquinho mais a pressão de combustível, né, até a própria alimentação da bomba, né, dependendo da bomba que você está usando, o rendimento dela cai muito. Né. Então tem esses problemas. Só que, em contrapartida, né, todo mundo que conhece motor de Chevette sabe que motor de Chevette para andar precisa ter pressão, senão ele não anda, tá? Então ó, agora estou com 0,7 pressão, né, com a configuração anterior de polias que estavam aqui, tá no legalzinho, só que não tá um canhão. Então a gente vai tentar melhorar um pouco mais isso, dá para baixar o tempo lá na arrancada. E tem um outro problema também que eu vou ter que ver, é um problema bobo, mas vai dar bastante trabalho aqui dentro do carro. É que quando eu fiz na época o Chevette, eu não esperava passar de 1 bar de pressão, então eu botei o manômetro até 1 bar. Se passar muito aqui, vou ter que desmontar o tabelinho inteiro aqui, porque isso aqui tá aqui preso por dentro e não dá para chegar à mão. Então vai ter uma trabalheira do cacete também. Mas é só isso. Enfim, então para saber aonde eu tô me metendo, vamos fazer aquele cálculo de sempre, uma maneira bem resumida, quanto deve vir de pressão no nosso Chevette agora. Vamos lá pro quadro. Então, pessoal, para a gente estimar quanto que vai ficar de pressão na nossa nova configuração do Chevette Supercharger, eu vou usar aquele mesmo cálculo que eu usei em todos os outros vídeos para estimar a potência nos outros blowers, na configuração que estava nos outros blowers, beleza? Só que hoje eu vou tentar fazer uma maneira bem resumida, para a gente não ficar alongando muito o vídeo, já tem conteúdo sobre isso, mas caso você queira ver mais detalhes sobre o cálculo, estimativas de supercharge e tudo mais, tá no comentário fixo. Eu faço ponto a ponto o que você precisa saber, qual o giro do blower, qual a pressão, quanto de potência que aquilo vai dar, tá? Então, só vendo nos detalhes do vídeo mais embaixo aqui, no comentário fixo. Agora eu vou tentar passar rápido só para a gente ver quanto que deve vir no nosso Chevette Supercharger, tá? Quais os dados que eu vou precisar? É o tamanho do diâmetro da polia do blower, que é de 65 milímetros, é a original dela. Agora, o tamanho da polia motora. Eu calculei ali uns 170 quando eu medi, mas vou botar 5 milímetros só a mais de margem, para a gente não jogar errado, porque eu não medi ela fora do carro, então só para dar uma margenzinha de erro para gente, 175 milímetros. E para a gente saber qual a relação da polia, você vai pegar a polia motora dividido pela polia do blower, inverti aqui. É a polia motora dividido pela polia do blower, em milímetros as duas, que vai dar aqui a nossa nova multiplicação 2,69, tá? Aqui é bastante coisa. Então significa que se o motor estiver girando 1000 RPM, o blower vai estar a 2.690 RPM. Então, ou seja, tá mais de 2 vezes e meia a mais do que o motor. Na nossa configuração antiga, eu acho que estava a 1,90 e pouco, quase 2 vezes o giro do motor. Então, para vocês verem como vai dar diferença agora, tá? E uma informação importante que a gente sempre tem que ver é a velocidade máxima que o blower gira. Para você ver isso, você olha o mapa do blower. E lá, geralmente, a última fileira lá tem a velocidade máxima que ele pode chegar. E no mapa desse Supercharger, acho que é 15.500. Jogando mais um pouquinho para cima ali, dá 16.000 RPM. Tá? Então, ou seja, até 16.000 RPM que eu falei, não quebra. Tem gente que gira mais, tem gente que gira 19, 18, 20, mas, né, já é algo que você está fazendo por sua conta e risco. Não é algo recomendável. Pode ser que dure 10 anos, pode ser que dure 1 ano, pode ser que quebre na esquina.
tá? É muito relativo isso, depende do calor, depende de muita coisa. Então, para não ter problema de quebra, que ninguém quer quebrar o motor, vamos respeitar os limites de 6.000, tá? E para a gente saber agora quanto meu motor pode girar no máximo, respeitando o giro máximo do blower com a multiplicação que eu tenho, você pega o máximo do blower, que é 16.000, dividido pela multiplicação das polias, que eu arredondei para 2,7, que seria 5.925 giros de motor. Então, ou seja, para não extrapolar os 16.000 giros do blower, eu tenho que girar no máximo 5.925 RPM de motor, que para o Chevette é um número muito bom. O Chevette original, com o cabeçote original e tudo mais, não é girador mesmo. Ele até gira, mas não é eficiente. Então, é um número bom. Então, vou cortar em 6.000 aí, vai dar 16.000 e pouquinho, não tem risco de quebra, porque é pico, né? E outro dado importante que você tem que ter na mão é a litragem do blower. Que no caso meu é um M65, esqueci de botar aqui, é um M65, que isso me induziu ao erro, né? Porque sai do padrão dos nomes da Yatun. Ele não é 65 polegadas, ele é 45 polegadas cúbicas. E convertendo para 45 polegadas para cilindradas, sai 733 cilindradas cúbicas por giro do blower. Pronto, esses são os dados que a gente precisa para a gente passar a nossa conta aqui. Nossa fórmula é bem simples, é aquela que a gente sempre usou. Relação da polia vezes pressão atmosférica vezes Vcon. Vcon é o que mesmo? A Vcon é a litragem do blower em cilindradas cúbicas, 733. Dividido pelo giro máximo do motor, né? Cilindrada do motor dividido por 2. Porque aquele lance do motor gira 2 vezes, aspira uma. Menos pressão atmosférica vezes 1 menos CUR. CUR seria a perda por cruzamento de válvulas do comando de válvulas. Que eu falei, né? Quanto mesmo? Esqueci. Que no nosso caso aqui, eu já calculei nos outros vídeos, é 0,06, que seria 6% de perda, né? Então, convertendo aqui os números, vamos botar aqui 2,7 vezes pressão atmosférica 1 vezes 733, 33, isso, dividido por 1.600, dividido por 2, menos 1, que é o PATM, vezes 1 menos 0,06 de perda do overlap. Ficou assim. Tá? Resolvendo isso aqui, vai dar 1,38 bar de pressão. Essa aqui seria a pressão máxima que esse blower poderia dar nessa configuração. E já é mais de 1 bar, como a gente acabou de falar, bastante coisa. Botar aí, estimar um pouquinho as perdas, jogar um pouquinho para baixo. Como eu falei, eu joguei um pouquinho aqui, 5 milímetros para cima de polia, então só acelera um pouquinho mais. E a perda sempre fica mais um pouquinho, botar aí, sei lá, entre 1,1 e 1,3 bar. Que vai estar. Então, ou seja, essa provavelmente vai ser a nova pressão que a gente vai ter com o blower. Se ficar 1,1, eu fico feliz, por quê? Porque a pressão que eu estou calculando é a pressão que o blower está dando, que é em cima do carburador, né? Aqui na mufla, aqui, que vai aqui, ó, essa parte aqui. E como tem a restrição do carburador, aqui embaixo a pressão não fica igual aí em cima, fica menos. Se em cima está 1,1, embaixo está 0,9, 1 no máximo, dependendo do tamanho do carburador e tudo mais. Então eu ainda consigo usar, por exemplo, um avança-vácuo sem problemas. Talvez 1,2 ainda dê para usar sem risco nenhum. 1,3 já pode ser que já comece a ficar uma pressão muito alta aqui embaixo no coletor e estrague a membrana, eu não quero. Então aí, se ficar dando isso mesmo, vou fazer os testes depois, né, sem com o avança-vácuo desligado, e se começar a bater 1,3 em cima, eu vou dar uma olhada embaixo. Se tiver mais de 1, né, muito acima de 1, eu vou ter que começar a pensar em algum limitador para não estourar muito, porque como eu falei, não quero exagerar muito nesse motor, né, porque não tem como botar isso tudo no chão, nesse carro, e também não quero perder algumas coisas, tipo o avança-vácuo, né, e também eu tenho que trocar o reloginho no painel. É isso, pessoal. Você acha que vão vir? Acho que vai ficar legal, né? Como eu falei, se vier 1,2 bem, já vai ser difícil de botar isso no chão. Por quê? Porque não é igual turbo, né? Ele não vem progressivo, já acelera, já dá a paulada logo de baixa, já vem. Então isso precisa ter de mais cuidados na hora de botar para acertar também, mas depois a gente bate um papo sobre isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.